agora a nossa sétima questão. Já falamos sobre dificuldades de atuação da advocacia, pensamos em situações de direito das famílias, direito imobiliário, alterações do nome, e agora vamos então olhar para a transformação das comunicações por novas tecnologias e a sua respectiva popularização. Isso desafia tanto o Poder Judiciário quanto as serventias, os cartórios extrajudiciais. Então, como é que essas situações podem ser melhor enfrentadas? Vamos então começar com Érica. Olha, as novas tecnologias, elas desafiam a sociedade de uma maneira geral. Eu acho que, claro que com a pandemia, muitas situações acabaram sendo, os desafios foram diferentes e mais intensos. No âmbito das novas comunicações, é claro que tanto o Poder Judiciário quanto as serventias extrajudiciais já estavam antenadas, já estavam correndo atrás, né? Então, a gente já tinha a digitalização dos processos, essa questão do atendimento remoto, várias questões já estavam sendo debatidas e implementadas tanto pelo Poder Judiciário quanto pelas serventias extrajudiciais. A central de informações do Registro Civil, por exemplo, ela foi autorizada no estado de São Paulo em 2012. Então, veja, um pouco antes de toda essa questão da pandemia nos trazer novos desafios, nós já estávamos de olho nisso. Em 2015, a central passou a ser nacional e várias outras centrais também foram pensadas pelas suas especialidades. Acho que a Priscila pontuou aqui a importância da gente entender as diferenças das especialidades, cada uma tem a sua direção, cada uma tem os seus desafios, as suas características, mas de uma maneira geral, as serventias sempre respondem às necessidades da sociedade, porque nós estamos antenados, nós temos essa questão da eficiência e até pela autonomia com que nós podemos responder pela delegação, pela forma como a delegação é feita, a gente consegue dar essa resposta de maneira mais rápida para a sociedade. Então, as centrais de cada especialidade já estavam sendo projetadas com a intenção de dar essa resposta do atendimento remoto para a sociedade. É claro que essa discussão ela ganhou mais força ainda em 2020 por causa da pandemia, então acho que a Priscila vai falar um pouco melhor para a gente da questão do e-notariado e essa autorização dos serviços eletrônicos notariais que foi autorizada em 2020 e agora mais recentemente a gente tem aí o debate pela Lei 14.382 que traz a necessidade, né, um projeto, claro, ousado e grandioso do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, a SERP. Então, o Estado tem a intenção de unir numa única plataforma todas as especialidades. É claro que esse é um debate que pretende, a sociedade tem essa demanda de comunicação com os cartórios e essa comunicação seja remota, mas ainda assim a gente precisa entender essa questão e esse precisa ser feito, é uma coisa construída, esse sistema, essa plataforma precisa ser construída com todas as especialidades. É importante que seja feito um amplo debate para que a gente possa não apenas dar essa resposta à sociedade, mas que a gente consiga também desenvolver uma comunicação e respeitar todas essas diferenças entre as especialidades. Então, eu acho que o mais importante, e o que eu vejo de vantagem aí nesse sistema é que essa interligação entre as especialidades para a população é interessante, porque ela vai no mesmo lugar e ela vai conseguir aí uma comunicação. Agora, a gente não pode, com essa desculpa, querer descaracterizar as serventias extrajudiciais. Então, é importante frisar que a responsabilidade por esses dados, por essas informações, tudo isso vai ficar ainda na responsabilidade dos titulares, dos delegatários. E isso é muito importante para a sociedade civil. A gente teve aí na pandemia tudo que a gente pôde divulgar dos dados do óbito foi possível porque nós tínhamos um setor independente
para prestar essas informações de maneira idônea, de maneira imparcial, de maneira isenta. Hoje, na era dos dados que nós estamos, é muito importante que essa tecnologia da informação seja feita, seja utilizada, mas bem utilizada, com a segurança necessária para a população. Porque se a gente passa o nosso banco de dados e deixa na central do governo, a gente perde em muitas outras coisas. Então, eu acho que as novas tecnologias, essa nova forma de comunicação, ela é importante, deve ser considerada, mas a gente não pode flexibilizar outros tantos que são importantes também. Muito importante. Eu me lembro de também ligar para a Érica em algumas situações da assistência judiciária, de pessoas que estão na capital paulista, mas que vieram, né, do interior de um estado aí, do norte, do nordeste, enfim. E a dificuldade que tinha, ela vai ter que viajar para pegar uma certidão. A gente está pensando em coisa de década atrás, né, gente? Mas enfim. E olha, hoje a gente fala, puxa, assim, o lado bom, né, se aqui existe um lado bom da situação pandêmica, foi justamente otimizar isso. Então, hoje, pela via eletrônica, a gente consegue realmente acessar esses documentos de uma forma muito mais eficiente e efetiva. Bruna, o que você tem a comentar sobre isso? Em 2020, com a chegada da pandemia e a Lei Geral de Proteção de Dados, o Tribunal de Justiça também otimizou essa comunicação, essa facilitação, né, com um projeto chamado Não ao Juridiquês. Eu acredito que é muito importante também essas portas abertas com a sociedade civil, no sentido de tentar não excluir as pessoas e tentar facilitar, né, tanto a tecnologia quanto a comunicação entre a tríade, né, pessoas, juízo e advogados. Então, não adianta somente facilitar com a tecnologia de advocacia 6.0 e as pessoas, sociedade civil, precisarem acessar, né, o site do Poder Judiciário com senhas e não entender exatamente o que aquele site está querendo se comunicar, o que ele está querendo dizer. Então, é importante que seja feita essas alterações, essa otimização, com a participação da sociedade civil, né, para que tenham um acesso mais abrangente e criando menos dificuldade, né, com a nossa fala. O juridiquês sempre foi uma porta fechada e um vidro colocado entre a sociedade e o sistema judiciário, principalmente os advogados. Então, muitas pessoas chegam até as serventias, né, e também aos fóruns e não conseguem se comunicar. Então, o Não ao Juridiquês também é uma forma de otimizar a transformação da comunicação do Poder Judiciário. Muito importante. A acessibilidade também inclui uma compreensão clara e a gente muitas vezes tem que desconstruir algumas falas que já estão formatadas para poder ficar de uma forma mais acessível, né? E isso é muito importante. Isso. Os cartórios têm essa forma de atendimento muito importante, nesse acolhimento também, né? Então, não só para a advocacia, mas também para as pessoas em conflito. A gente conversava, eu e Érica, né, especialmente no começo da carreira dela como registradora, que às vezes tinha a delegacia e o cartório como instituição ligada ao sistema de justiça. Nem fórum tinha nas cidades. A gente tem muitas realidades no Brasil, especialmente no interior profundo do país, em que a gente vai encontrar pessoas desprovidas de informação. Então, a inclusão mencionada pela Bruna realmente é muito importante. Então, com isso, a gente finaliza aqui a 7ª questão.